Boa noite. No programa Gestão desta semana, recebemos o empresário Sr. Christian Lorenz, da Tendência Ambientes Planejados. Boa noite, Christian. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Ótimo. O Christian, além de ser um empresário, novo até na questão da própria idade, como vocês podem notar, é uma pessoa que está desenvolvendo todo um projeto em relação a um segmento cada vez mais forte e cada vez mais contundente no mercado, que é o de ambientes, de móveis planejados. E vamos conhecer um pouquinho também desse segmento, aproveitando a experiência do Christian e também falando um pouco mais sobre todo esse processo de mudança, que era antigamente você comprava um móvel pronto, né? E agora cada vez mais é adaptar os móveis à sua necessidade, ao seu ambiente. Christian, como é de praxe, no nosso programa nós gostamos de conhecer um pouco os entrevistados. Poderia falar um pouquinho da sua história, o que te levou a ser empresário e a própria vida acadêmica, né? Que vai constituir todo o seu perfil profissional. Muito bem. A minha história com móveis iniciou quando eu tinha 16 anos, onde eu ingressei no Senai, fazendo curso de marcenaria, né? Então foi lá que eu descobri essa vontade, esse amor em fazer móveis, né? Logo após eu iniciei em uma grande rede, uma grande loja, que tem um padrão, uma baita estrutura que serve de exemplo, né? Onde eu comecei na parte de estoque, auxiliar de montagem, montador, passando para a parte de vendas, projetos, até chegar na gerência. Então, ali que eu acabei agregando muita experiência, né? Claro que também eu desenvolvi vários cursos, sou formado pela Univates já no curso técnico de edificações e atualmente estou cursando administração. Eu acho que aí entra sempre uma coisa que eu gosto de conversar com os empresários, principalmente empresários jovens, como é o caso do Christian. Cada vez mais um empresário não pode mais ser somente um empirista, né? Alguém que busca aprendizado no dia a dia por sua vontade própria. Ele busca conhecimento, ele busca se desenvolver, busca cursos. Quer dizer, ele tem normalmente uma história não só profissional, mas também acadêmica em paralelo. Você acha importante isso cada vez mais, ter esse conhecimento, trazer um pouco da academia para dentro da empresa e vice-versa? Com certeza, isso é muito importante, pois a academia te prepara para os desafios do dia a dia, né? Hoje não tem como brincar de ser empresário. O mercado está bem competitivo e não tem chance para erros. Então você tem que se preparar muito, ter bastante conhecimento para quando tomar a decisão de ser empresário, não ocorrer imprevistos que você não vai ter noção, não vai ter um norte, né? Não vai ter uma base. E isso, com certeza, a Univates me proporcionou bastante, assim, ter uma grande base, tanto na parte financeira, quanto gestão, marketing, a própria administração trabalha bastante isso, que facilita com que consiga ter sucesso perante a empresa. E você coloca num ponto importante agora, que é a questão da competição. Quer dizer, um empresário precisa cada vez ficar mais preparado para isso, não tem como ser diferente. O mercado está muito competitivo? Sim, mas se tu for analisar, competitivo ele sempre foi, né? Parte de cada empresário moldar, definir o seu foco, qual é o seu trabalho a ser desenvolvido e fortalecer, buscar inovação, buscar ferramentas para que tenha sucesso. Mas competitivo sempre foi, né? E isso num segmento cada vez mais específico, que é o caso da área de ambientes planejados, móveis planejados. Isso. Exatamente, né? Bem, aproveitando essa questão que a gente está levantando, vamos dar uma olhadinha na reportagem sobre a questão de ambientes e móveis planejados, porque isso se tornou cada vez mais uma tendência. E essa tendência eu quero explorar bastante o conhecimento do Christian, por todo esse conhecimento, não só profissional, mas também acadêmico, para que a gente possa entender um pouco mais para onde vai esse mercado e quais são as características desse mercado. Vamos dar uma olhadinha na nossa reportagem, depois a gente volta. Quando se fala em móveis planejados, logo se pensa em cozinhas. É um dos ambientes mais comercializados no segmento sob medida. Por isso, fomos até uma loja de móveis planejados descobrir como este espaço da casa é pensado. As cozinhas são amadas e odiadas. O segredo do sucesso está no planejamento prévio.
Grande ou pequena, uma cozinha funcional pode ser conseguida a partir de qualquer espaço, apenas precisa ser bem pensada, tendo sempre em conta o orçamento disponível. Isso depende de cada projeto, né? Porque a gente trabalha com cozinhas minúsculas, às vezes são grandes cozinhas, então vai depender muito do espaço físico que cada ambiente tem. Quando a gente projeta uma casa, a gente tem como fazer esse planejamento antes, né? Às vezes, quando você compra o teu apartamento pronto ou compra uma casa pronta, aí você já tem os pontos de água, que já normalmente já são pensados para ficarem no espaço certo, né? Então, o que é a nossa função de colocar os móveis? Normalmente, a gente tem que respeitar o que já foi colocado antes, né? Às vezes, conseguimos mexer um pouco na eletricidade, puxando pontos de luz para outros lugares, por exemplo, a questão dos fogões, né? Só que a questão, por exemplo, do ponto de água, de esgoto, a gente não tem muito como mudar, então acaba respeitando o projeto que já existe, né? Um detalhe importante, o ideal é que geladeira, fogão, lava-louça, forno e coifa sejam escolhidos no início do projeto para definir os tamanhos dos nichos e os pontos elétricos e hidráulicos. Em uma cozinha americana é fundamental ter uma boa coifa para evitar incômodos com cheiro de fumaça e gordura. Olha, hoje que a gente vem percebendo bastante, o pessoal gostaria sempre de colocar cozinhas com ilhas. Eu vejo que está cada vez mais em alta isso. Quem constrói casa acaba já fazendo uma cozinha um espaço maior e acaba colocando essa cozinha com ilha dentro, né? Quem já mora num lugar um pouco mais apertado, a gente já tem mais dificuldade, né? Mas a gente percebe que quando eles chegam aqui na loja e vem uma cozinha com ilha, a ideia deles é poder trazer isso para sua casa, né? Então, hoje a gente percebe que realmente, cozinha com ilha, eles deixam o espaço mais... Ainda mais quando você consegue integrar com outros ambientes, que é o que hoje se busca, né? Você tem um espaço maior, juntar a cozinha com a sala de estar, para todo mundo ficar junto. Você cozinha já com a sua visita, então é isso que as pessoas buscam cada vez mais, estar próximo da sua visita, né? Poder compartilhar esse momento da cozinha. Para poder trabalhar e movimentar-se à vontade na cozinha, certifique-se que do chão à bancada os armários têm uma altura de pelo menos 90 centímetros, e uma profundidade de 60. Já a distância entre a bancada e os armários superiores não deve ser menor que 50 centímetros, devendo a profundidade estar na casa dos 37 para evitar cabeçadas e para não dificultar a vista da bancada. Bem, após a nossa reportagem, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Depois vamos conhecer um pouquinho mais da história do Christian, da sua empresa, a Tendência Ambientes Planejados, e obviamente tentar entender um pouco de qual é que é a diferença dessa mudança cada vez mais de pensar, planejar ambientes no sentido de conforto, de qualidade de vida, que é a tendência cada vez maior que a gente vê. Vamos ao nosso intervalo. No programa Gestão dessa semana, hoje no nosso segundo bloco, nós estamos falando com o senhor Christian Lorenz, da empresa Tendência Ambientes Planejados. Christian, a gente já começou a conversar um pouquinho antes sobre essa questão do mercado. Você falou que a competição sempre existe, óbvio, né? Mas principalmente porque cada vez mais há a questão da inovação, né? Essa ideia de mudança. Afinal de contas, o que diferencia esse segmento de ambientes planejados para o mercado anterior, né? Mercado de escala, mercado no qual o produto era feito e o cliente comprava, gostando ou não gostando, muitas vezes. Hoje a gente pode classificar da seguinte forma esse ramo do móvel planejado ou sob medida, né? Poderia ser, digamos, classificado com móveis modulados, que são uma linha mais padrão, que segue algumas medidas. Teria a linha do planejado, né, que é, digamos, uma linha onde requer uma tecnologia muito grande, uma produção com uma grande escala, um tempo muito curto, com uma qualidade altíssima, né? E teria a linha do sob medida, que é um móvel mais artesanal, é algo mais diferenciado, você personaliza conforme cada cliente. A tendência hoje se enquadra em pegando a parte boa, né, do móvel planejado, que seria a produção em grande escala com a máxima qualidade, e a parte boa do móvel sob medida, que seria aquele móvel personalizado, móvel em curva, um móvel torneado. Esse é o foco da tendência.
né? Com uma produção em grande escala, sendo um móvel bem diferenciado. Né? Obviamente, por trás disso, existem alguns aspectos. A customização, a individualização para o cliente e, consequentemente, o valor agregado. Né? Como é que uma empresa entra nisso? Como é que a Tendência se constituiu para buscar esses móveis planejados, esse ambiente no qual você tem maior valor agregado e, obviamente, atendendo um processo de customização do cliente? Isso foi no decorrer dos anos, né, que hoje já se passam 11 anos que a gente está no ramo. A gente percebeu que o cliente buscava algo diferente. Ele buscava algo para o seu espaço, com a sua personalidade, para a sua qualidade de vida. Numa necessidade do mercado que a Tendência optou em fazer um móvel diferenciado, mas investindo em tecnologia que vai me dar um volume grande de produção, mas não perdendo essa essência que é um móvel diferenciado. Como fazer isso? Como ser diferente fazendo em larga escala? Não é fácil. Não é fácil. Tem todo um processo por trás aí que vai diferenciar a empresa de vocês e vai qualificar, né? Isso. Hoje, a Tendência, na verdade, ela é constituída com 2 sócios, né? Eu e o Cristiano Schmidt, onde o Cristiano ele tem muito conhecimento na parte que seria o sob medida, então ele consegue delegar muito bem essa função para outras pessoas, onde a gente tem, digamos, um espaço específico só para projeto personalizado, né? Então, isso que nos proporciona ter um volume maior, mesmo sendo bem personalizado cada ambiente. Né? Isso envolve tecnologia da informação, isso envolve todo um processo de planejamento e controle da produção diferenciado, acredito eu. Sim. Hoje a Tendência possui software de gestão, tanto na parte financeira, comercial, quanto a parte de produção. Ou seja, um dos grandes diferenciais da Tendência, na verdade, é a parte do projeto, onde nós temos profissionais capacitados para formular, desenvolver todo o projeto do espaço, né, do determinado espaço, e deste projeto que gera informação para todo o restante da produção. Então, hoje a gente tem controle de qualidade, controle de estoque, todas as peças têm marcação, têm numeração, isso tudo que o programa, o software nos fornece, né? Entender um pouquinho, funciona de forma integrada, então? Chega a ser todo integrado ou às vezes os softwares eles são individualizados? O software de gestão financeira e controle comercial é separado do software que gerencia toda a parte fabril, toda a parte de produção, né? São 2 softwares que comandam toda a Tendência. E aí vocês, depois, posteriormente, utilizam essas informações. Você falou de termos de acompanhamento completo da produção. Ele é tipo um processo de rastreabilidade? Você consegue identificar, por exemplo, peças, individualizar elas até? Isso. Encontrar código de barras ou algum sistema assim? O processo que a Tendência implantou é que todo o projeto ele requer numeração, né? Todas as peças possuem etiqueta com informações necessárias para a produção, pois o maquinário que a gente possui trabalha com código de barra, leitor de código de barra, as informações que são de extrema importância para cada peça, por isso que se torna bem personalizado. E isso é uma diferença que a gente vê, a gente que trabalha com um sistema de informação na área de gestão, a gente sabe que isso fez com que, além de customizar, como é o caso de vocês, isso consegue ter um controle de custos muito interessante. Porque você consegue identificar tanto as peças para cada produto que você está fazendo, mas principalmente se houve erro, se houve falha e perdas, né? Isso dá um controle bastante interessante em termos de gestão. Isso, ele me dá um controle perfeito, né? Tanto para a quantidade utilizada naquele projeto, sobras, perdas, tudo, ele me gera informação. Inclusive, isso é muito importante porque em cima desse software que ele me gera um orçamento. Ou seja, o orçamento da Tendência sempre vai ser justo. Eu nunca vou estar cobrando a mais ou a menos, pois é o software que me calcula todo o móvel. Dá para fazer uma pergunta indiscreta? Sempre se fala em construção civil que de cada 3 prédios se perde tem 20%, 30% de perda. Há uma perda sensível na área de vocês ou ela é baixa em termos de falhas, erros ou peças não aproveitadas?
Tem um percentual? Antes da gente implantar esse software, a nossa perda era muito significativa. A gente diria que chegaria a uns 20%, 25%. Bate então com aquela velha informação que a gente tem. Bate, porque é um volume muito grande e tu não tinha controle de tudo. Hoje, com software, eu te diria que não chega a 7%, 8%. E todas as peças que sobram, né, digamos, num corte, recebem a etiqueta e vão para estoque, onde eu tenho tudo isso gerenciado, que me gera informação para todos os setores. O Christian colocou uma coisa agora que eu tenho assistido muito nos nossos programas, sempre que a gente pode trazer, é a integração da gestão qualificada, profissional qualificado, como é o caso do Christian, junto com o sistema de informação que dão apoio a todo esse processo. E a gente nota, né, o Christian trouxe um exemplo aqui muito importante, que como trazendo esses sistemas para dentro da empresa, você diminui o teu custo e, obviamente, gera receita, gera um resultado melhor. Isso se comprova? Se comprova, com certeza se comprova, porque é um valor que eu não tenho como cobrar mais do cliente, mas eu vou ter esse custo se eu não tiver o controle. Então, em cima do preço justo, foi orçado justo, tem que ser produzido o certo, né? Eu não posso ter perda, senão a empresa não tem como evoluir, né? Bem, não precisa dizer mais nada nessa questão de quanto é importante os sistemas, mas principalmente eu gostaria só de ressaltar uma coisa que muitas vezes pergunto, mas como é que pode uma empresa cobrar mais barata do que outra? Profissionalização e boa gestão fazem a diferença, sempre. Vamos encerrar o nosso segundo bloco e no terceiro vamos conhecer um pouco mais da própria empresa, da tendência e, obviamente, para onde vai esse mercado como um todo, né? Quais são as principais características. Vamos encerrar o nosso segundo bloco e depois nós voltamos. No nosso terceiro e último bloco, hoje recebendo o Sr. Christian Loens, da Tendência Ambientes Planejados, e falando sobre esse mercado, que é um mercado muito interessante, porque é uma evolução de toda essa área aí que envolve construção civil, que envolve ambientes, que envolve o nosso lar, nosso dia a dia, né? Christian, como é que é trabalhar numa empresa que está num estágio avançado em termos de atendimento ao cliente, em termos de desenvolvimento de gestão, em termos de sistema de informação, e o colaborador, onde é que fica nisso? Ele precisa ser muito sofisticado, muito qualificado? Como é que funciona isso? Como é que funciona? Qual o tamanho da empresa? Quais são as características da empresa em termos de estrutura hoje? Devido, conforme você comentou, a questão do profissional em si, hoje está bem difícil de encontrar um profissional qualificado, a tendência adotou um padrão um pouco diferente, onde a gente opta em admitir colaboradores que não têm experiência em imóveis, onde a gente consegue moldar conforme o padrão da tendência, conforme o DNA da tendência. Então a gente vai moldando, qualificando em treinamentos, cursos, a própria experiência dentro do Parque Fabril, para que o colaborador fique no padrão da tendência, né? Então isso a gente foi de uma necessidade do mercado, de difícil encontrar profissional qualificado que consiga fazer um trabalho que a gente imaginava, e a gente definiu de moldar cada colaborador conforme o nosso perfil. Você traz uma coisa que há muitos anos eu venho batendo forte e discutindo, que é essa questão de primeiro item que se quer no recrutamento para selecionar um colaborador, X anos de experiência. Será que é tão importante assim? Em alguns mercados você colocou agora uma coisa que vem pelo outro lado. Não, nós queremos colocar o nosso DNA nesse colaborador. Queremos ele sem experiência para que a gente possa trabalhar em cima. Ou seja, investir em treinamento, qualificar o colaborador. Eu acho que vocês estão fazendo algo revolucionário, né? A gente é notável que esse sistema de gestão de recrutamento funciona pelo baixo circulação de colaboradores, né? Então hoje, de 3 anos, a gente tem muito pouca troca de colaboradores, né? Então realmente é um sistema que a curto prazo parece ser trabalhoso, porque você está pegando uma pessoa que não tem experiência,
mas quem pensa a longo prazo vai entender que vale a pena investir, admitir pessoas que são comprometidas, que têm um caráter, que queiram realmente vestir a camisa, essas pessoas vale a pena investir. Ou seja, gera um baixo turnover, né? Quer dizer, você tem pouca saída de pessoal, você tem pouca problemas quanto a isso, né? Acaba criando uma fidelidade com a empresa, né? Molda conforme o padrão da empresa e automaticamente o colaborador veste a camisa, né? Cria vínculos. Cria vínculos. Aonde é a Tendência e como eu posso ter contato com o material da Tendência? Quer dizer, tem showroom, a indústria? Explica um pouquinho para os nossos telespectadores como é que funciona a questão aonde ela é localizada e como ela trabalha. Hoje a Tendência é localizada em Cruzeiro do Sul, né? Tem toda a parte fabril é lá. A gente tem um escritório com um breve showroom também junto à fábrica, onde a gente faz questão do cliente conhecer a produção. Faz questão de conhecer todos os processos, desde o projeto, parte de detalhamento, parte de produção, todos os processos que envolve, porque a gente procura realmente fazer um trabalho diferenciado. Então, a gente deixa portas abertas para os clientes conhecer toda a parte da produção. Então, o móvel vai se formar no pequeno detalhe, e o detalhe faz toda a diferença. Já que você falou detalhe, qual é a tendência da Tendência? Vou fazer um trocadilho aqui, mas meio infame. Mas qual é a tendência hoje deste mercado? É cada vez mais ir ao encontro da customização com agregação de valor através dessa parte tecnológica? Ou a gente tem alguma coisa nova surgindo aí que ainda não está posta no mercado? A tendência hoje está focada, sim, em customização. Projetos diferentes, novidades, sempre em busca de atualizações. Toda a parte que nem agora, coleção 2014, 2015, a parte de brilhos, cores vibrantes, né? Então a tendência está sempre em busca de feiras, conhecimentos. Você colocou uma coisa interessante, a coleção parece moda. Móveis hoje também é moda. Também tem coleção inverno, verão, algo parecido? Incrivelmente, toda a linha do móvel ela é definida em cima da Feira de Milão da moda. Então, de lá surgem as tendências das coleções, tanto da Tendência como das grandes marcas. Sim. Podia falar um pouquinho isso aí? Até interessante, né? Feira de Milão, todo ano tem uma feira, então, em Milão, que fala, digamos, determina ou indica, melhor dizendo, qual é a tendência em termos de quais são as novas perspectivas em termos de móveis, é isso? Isso, essa Feira de Milão serve de referência para as grandes marcas e para os arquitetos de grande renome, tanto que os que eu conheço, praticamente todos visitam todo ano essa Feira de Milão, que é de lá que parte todas as tendências para o mundo, né? Então é o ponto referência é a Feira de Milão. Ocorre quando, desculpe, para ter uma ideia, mais ou menos o período? Agora sim eu não recordo também, mas... Normalmente ela determina. Você falou brilho, né? Você comentou que a tendência para 2015 é brilho. Isso, seria os móveis em laca, né? Que seriam as pintura automotiva com brilho. Pintura automotiva para móveis. Isso aí. Black piano, algo assim? Isso aí. Algo assim. Quer dizer, então é interessante isso, né? Porque a gente ouve falar muito, né? Que realmente cada vez mais até os móveis, essa área toda está sendo influenciada por indústrias, por feiras, e realmente isso se comprova. E a partir daí, a empresa tem que se adaptar. Como é que funciona isso para vocês? A partir daí, vocês lançam também os seus produtos, ou seja, vocês também criam os seus produtos para o mercado, tentando influenciar, obviamente, no próprio mercado interno aqui, né? Isso. Hoje, na verdade, conforme eu comentei antes da questão do volume em grande quantidade de produção e a parte da customização. Hoje, o diferencial da Tendência é que a parte da customização eu não tenho limites. Então, o que for imaginado de se criar, tem como ser criado, né? Então, a Tendência hoje não tem limites para formas, para cores, para o desenho que for, a Tendência consegue executar. Legal, é ótimo. Vamos agradecer ao Christian
O programa foi rápido, até porque o tema estava muito interessante e o que é mais legal ainda, né, mostra o quanto cada vez mais os segmentos de mercado já não são mais individualizados, eles são globalizados. Querendo ou não, nós somos influenciados totalmente, diariamente, por uma dezena, centenas, sei lá quantos mecanismos de condução e indução ao consumo. Christian, uma última palavrinha, um último comentário a respeito todo esse mercado aí que a gente vive e para onde vai qual é a tendência da tendência aí? Eu gostaria muito com certeza, a tendência está hoje, graças à colaboração de todos os colaboradores, clientes, parceiros, né, que sempre estão do nosso lado, nos apoiando e que realmente conhecem o nosso trabalho, que nos indicam, né? Então a tendência vai continuar nesse foco, vai continuar com essa personalização, essa customização, que a gente visualiza assim que vai muitos anos ainda e cada vez mais cada indivíduo procura o seu lar, o seu aconchego, a sua qualidade de vida, né? E hoje eu, Cristiano, a gente dorme, acorda, vive para moldar sim o DNA da tendência para que a gente consiga deixar de legado para as futuras gerações. Novamente, obrigado, Cristiano, por toda essa aula, toda essa explicação e nos colocar um pouco mais a par do que como é que funciona todo esse segmento de imóveis e ambientes planejados. Agradecendo novamente a todos e até o próximo programa. Saúde e sucesso sempre.